Oi pessoal, estamos começando mais um RoyConCast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce, feito para você, gestor de e-commerce e marketing, a vender mais. E hoje o tema principal é sobre fidelização de clientes. Como que é importante essa estratégia aí na tua operação de e-commerce, no teu negócio. E para falar sobre isso, nós temos duas convidadas feras no assunto. Eu vou apresentar aqui, estou com a Evelyn. Olá, prazer pessoal, tudo bem? A Evelyn CMO da Fidelizar Mais e a Tamires, executiva de vendas, né? Exatamente. Gente, obrigado pelo convite. Meu co-host hoje não é o Flávio. Não. É o Alan, mais sério. Mais sério. Fazendo Objetivo. as perguntas, objetivos. Né? Participar mais, né? Com certeza. O pessoal cobrou participar Colocou mais do time do comentário? marketing. Falar, nós tem que participar mais. Nas redes sociais só aparece o Felipe e o Flávio. Eu pensei que você ia falar dos comentários. Alan, vai você, dá mais view. Ele é honesto. Dá mais view. Você vê? Então, pra mim, o que aumentar. importa é se a gente fizer um negócio certo. Bom, vamos aumentar a audiência. Boa. Olha, separamos alguns temas muito legais aqui, pessoal. Então, assim, né, como eu comentei, fidelização de clientes é importante para todo tipo de negócio. Principalmente se você está inserido em um mercado altamente competitivo, né? Mas antes de falar sobre isso, vamos conhecer um pouquinho aí da Evelyn e da Tamires. Conta um pouquinho, um resumo da história de vocês aí no mercado e na atuação também da Fidelizar Mais. Bom, eu tô na Fidelizar desde que eu tinha 17 anos, então eu tô lá tem 7 anos e tem sido muito legal poder ver... Primeiro trabalho? Primeiro trabalho, acredita? Eu entrei quando a Fidelizar era literalmente só eu e o André, assim, não tinha mais nada nem ninguém. Então, foi muito bom porque eu pude ver o crescimento e ver a gente construindo essa estratégia de fidelização de mãos dadas com os lojistas. Porque na época a gente nasceu pensando em varejo físico, né? E aí, depois a gente foi para online. A gente começou integrando com, na época nem existe mais, né? A X-Tech, em 2018. E aí a gente foi crescendo, aumentando o leque, participando de comunidade, ouvindo os lojistas. E assim foi nascendo uma ferramenta de fidelização. Mas assim, eu, Evelyn, enquanto profissional, atuei em tudo quanto é coisa. Eu tinha acabado de me formar em publicidade quando entrei na Fidelizar. Fiz um tecnólogo para poder começar no mercado. E aí depois fui estudar multimídia, fui estudar design gráfico. Olha, eu me formei em multimídia. Ai, que legal. Faculdade de multimídia. Nossa, eu acho legal. muito massa. Acho Primeira muito legal. pessoa que eu conheço que se formou no mesmo curso que eu. Segura minha trajetória. É um curso em comum, né? Você não vê muita gente fazendo multimídia. E é um tema que eu gosto pra caramba. Eu lembro que quando eu falava, o pessoal falava assim, quê? Calma aí, vou te explicar o que é isso. Aí eu falava a grade, né? Porque de verdade, assim, ó, pra quem é curioso, Claro. digita ali produção multimídia, ele é um curso, na minha opinião, é comunicação digital, de fato, né? Sim. Era chamado disso. E aí ele engloba muita coisa voltada para a internet. Então, assim, era programação, design, edição de vídeo, modelagem de games 3D. Sim. Nossa, era um monte de coisa. E aí você decide, né, qual o foco que você vai ter. Pra quem tem curiosidade, tá? Sim. Não falei de nenhuma faculdade, porque nenhuma está patrocinando por enquanto aqui. Ainda, né? Ainda. Mas bora lá, continua aí, Evelyn. Mas é isso, a minha formação é toda nessa parte de comunicação, design, marketing. E eu acabei, por ter entrado muito no começo, numa Fidelizar ali muito incipiente, quando era só realmente o André e o produto, que o André é o fundador, nosso CEO, né? Eu acabei, na verdade, não fazendo só o marketing, né? Eu acabei ajudando a estruturar comercial, suporte, sucesso do cliente. Hoje eu tô de volta em marketing parcerias, mas eu acabei passando por de tudo um pouco, né? Inclusive na parte de operações, logo quando a Tamis entrou. Então, assim, foi muito bom, pude aprender muita coisa. E eu acho que o principal ponto, assim, eu acho que o que vai ter de mais rico para compartilhar aqui é o que a gente ouvia dos lojistas, o que se tinha naquela época e o que se tem hoje de possibilidade de estratégia, de recurso para trabalhar a fidelização. Porque tem muita coisa que dá para fazer e que até dava para fazer antigamente, mas de repente a galera não falava-se sobre isso. A gente foi começar a ter busca, por exemplo, sobre cashback no Brasil, começou a ter pico disso no Google Trends em 2019. Então ainda é algo relativamente novo, principalmente quando a gente olha para online, né? E a gente tá aqui para compartilhar. E como foi isso para você que tá lá desde o comecinho construindo processo comercial e tudo mais? Como foi conseguir galgar no sentido do quê, né? A gente sabe que quanto mais consciente as pessoas estão sobre algo,
é mais fácil se vender, né? Porque a pessoa sabe exatamente para que serve aquilo. Agora, quando você está num momento desse, igual você falou, que você vai olhar um Google Trends, não tem nem ainda busca, significa que as pessoas não estão conscientes que essas soluções existem. Sim. Ou para que servem, por aí vai. Como foi isso, né? E antes de como foi isso, quais eram essas dores dos lojistas? Quais são as principais, né, dores dos lojistas com relação a esse pilar? Olha, assim, quando as pessoas não têm muito consciência da relação problema-solução, quem vai usar primeiro são os tal dos early adopters, né? Os malucos que querem testar tecnologia nova. Então, por exemplo, quando a gente começou a atuar no online, a gente entrou num grupo de Facebook que tinha na época de uma plataforma de e-commerce. A gente estava pensando em integrar com essa plataforma. A gente postou lá falando, olha galera, estamos integrados, já está funcionando. Quem tem interesse em começar em testar uma ferramenta de fidelização para o online? Aí começou a vir 10, 20, 30 comentários. Aí o André olhou pra minha cara e falou, ok, a gente vai ter que desenvolver esse negócio. Mas teve que explicar o que significava fidelizar, por exemplo, o cliente? A gente falou assim, olha, acabamos de integrar uma ferramenta de fidelização de clientes para trabalhar pontos e recompensas no e-commerce. Será que pegou um pouquinho dessa pontos e recompensa? A gente olha muito o físico utilizando. Será que ele conectou, como que faço isso aqui online, né? Isso, então a gente utilizou como referência aquilo que as pessoas meio que já conheciam, que é essa questão do pontos versus recompensa. Quando a gente ia explicar comercialmente até, a gente falava pensando assim, olha, sabe quando você vai no restaurante, você ganha aquele cartãozinho, que você vai acumulando selo para ganhar alguma coisa? A gente trouxe isso para o online para você fidelizar o seu cliente, incentivar ele a voltar a comprar. Sim. Enfim, tudo muito mais tecnológico, tem a parte de relacionamento, de comunicação para trazer essa galera de volta. Aí o lojista entendia do que eu tava falando. Mas antes disso, não, ainda era meio turvo. Como é que você vai fazer isso? Como é que vai funcionar para eu atrair esse meu cliente para usar esse recurso? E aí a gente foi desenvolvendo, crescendo, pensando em integração, em que ponto a gente consegue dar o mínimo de trabalho possível para o cliente final, para que seja fácil e prazeroso para ele voltar. Então, assim, foi muito legal porque foi construído a 4 mãos, sabe? Que legal. E, assim, penso eu que na etapa tecnológica, para você criar as funcionalidades, criar as ações para ele operar no dia a dia, tem que estar muito conectado ao que pode ser ofertado de benefício naquele negócio, correto? Sim. Por exemplo, a gente deu um exemplo de cashback, mas tem sistemas de pontos, né, que podem ser trocados por um produto, por um benefício. Tem muita customização ou não? Na sua visão, existe um certo padrão do varejo? Olha, eu acho que fidelidade dá para brincar de várias formas. Porque eu não preciso ficar só restrita na questão do ponto recompensa. Então, eu vou oferecer, por exemplo, só cupom de desconto. Vou oferecer só cashback. Vou oferecer só produtos. Acho que o interessante é eu pensar que para cada marca eu vou ter que definir um catálogo diferente, eu vou ter que definir um caminho diferente para trabalhar a retenção. E mesmo que eu, por exemplo, vou trazer um exemplo prático aqui que eu acho que fica mais fácil. Hoje a gente atende a Coca-Cola. Inclusive, foi uma negociação que a Tamires acabou participando também. Baita deal, hein? Marinha. Você não sabe o quanto a gente ficou feliz com essa. A gente atende a Coca Andina, quando você fala Coca, marca, Coca e-commerce. E-commerce. Excelente. É o e-commerce dali do Rio de Janeiro. Sim, a Coca Andina. Incrível, isso é um case, hein? Eu falei, baita deal. Foi uma conquista pra gente, super importante. Eles, por exemplo, diversificam muito como eles trabalham recompensa. O catálogo deles é o seguinte, a cada R$1 que você compra lá na Coca, você ganha 1 ponto, e aí você escolhe no que você quer trocar. Desde aqueles tempos do offline da tampinha. Então. Da tampinha. Nossa, é a base. Lembra? A gente tinha a tampinha com 1 ponto e você pegava, juntava e trocava. Trocava nas bonequinhas, né? Aí eles trouxeram isso para online, né? Só que ao invés de... O que eles fizeram? Tá, cada R$1 ganha 1 ponto. Mas eu posso escolher. Eu quero ganhar um frete grátis. Eu posso trocar minha pontuação por frete grátis. Posso trocar por cupom de desconto. Posso trocar por produtos. Então, vira e mexe, eles estão mexendo no catálogo de recompensas que eles têm lá. Por exemplo, hoje, se eu não me engano, tá com uma taça da Schweppes e tá com uma necessaire da Coca-Cola. Mas eles sempre estão mexendo para poder mudar e a pessoa ter opção. Ela quer o desconto ou ela quer um brinde. Eu acho que o mais legal
de mexer nisso é que eu torno interessante esse clube, eu trago o pessoal pra dentro, eu consigo mexer com diferentes perfis de pessoas, porque Coca acaba tendo um público um pouco mais diferenciado. Eu tenho a pessoa que da Coca-Cola consome os chás, eu tenho a pessoa que da Coca-Cola consome as wraps pra poder tomar com gin. Porque tem várias linhas, né? Desde a água até o refrigerante, ou até mesmo, sei lá, água gasificada, por exemplo. Então você vai ter as linhas, né? Isso, aí no caso deles, eles querem abraçar o máximo de público possível. E por isso que o catálogo deles é diverso. Então, eu acho que dá pra brincar muito, não só nas recompensas, mas também nas gamificações. Legal. Eu não preciso ficar restrita só às recompensas na hora de pensar um clube de fidelidade. Por que não oferecer recompensa pra pessoa que dá uma opinião sobre como foi a experiência de compra? Ou que envia um vídeo fazendo um unboxing? Por que não? Muito do incentivo, né? Ligado. Exato. Mas eu vejo, por exemplo, da fidelização, por exemplo, você tem duas vendas. Você tem a venda, por exemplo, para o lojista, para ele aderir o que é, e tem um público final, para ele aderir àquele programa de fidelidade, escolher aquela loja, né? Aí, por exemplo, como que tá... Porque existe o lado de convencer ou até mesmo educar o lojista sobre essa importância, que eu acho que hoje está muito nessa linha da briga, acho que um tema muito grande para a parte, principalmente do online, né? Buscar trabalhar melhor a base, conseguir ter incentivos. E também tem um outro público que eu acho que ainda usa pouco isso, né? O público final. Nós, consumidores, ainda usamos poucos que as marcas ainda colocam. Como que está sendo o trabalho junto? Por exemplo, existe um trabalho junto com a marca para educar esse cliente também, incentivar? Sim, com certeza. Eu vou dar um espaço para a Tami se apresentar e para ela contar um pouco mais sobre quais são os caminhos, o que dá para eu fazer para engajar, trazer esse cliente final para dentro, né? Para participar de verdade do clube. Acho que é importante, porque esse daqui geralmente eu fico batendo muito lá em relação dos clientes, como que é, essa é a dúvida, né? Como que você enxerga, por exemplo, isso? Exatamente. Eu diariamente converso com os lojistas, então eu geralmente até brinco com o pessoal lá do trabalho, né? Que o programa em si ele não é engessado. Então, cada marca ela é única, então sempre quando eu vou conversar com uma empresa, eu sempre tento entender qual que é o público-alvo, qual que é o público que ele quer atender, quais são os objetivos do programa de fidelidade, porque justamente, foi o que a Evelyn comentou, tem como você trabalhar apenas com um catálogo que seja, por exemplo, de cupons de cashback, hoje que está vindo mais em alta, é o que eu mais atendo atualmente, mas também tem as marcas que trabalham muito com a questão da exclusividade. Então, um programa de fidelidade você também consegue gerar um senso de comunidade com a tua base. Nessa exclusividade seria como? Por exemplo, apenas os clientes do clube que estão ali comprando recorrentemente, eles conseguem acumular uma certa pontuação para trocar por um produto exclusivo, que não necessariamente a marca vende, mas ela quer trazer. Tem uma marca que recentemente fechou conosco que eles têm parceria com o Rock in Rio. E eles querem dar ingressos do Rock in Rio para aqueles clientes mais ativos. Então, a gente vai conseguir trabalhar ali com um sistema para diferenciar o catálogo para cada cliente. Então, de fato, ter um programa que a gente consiga trazer benefícios diferenciados, a marca ela consegue aí, trabalhar de uma forma bem diferenciada no mercado, né? E traz essa diferenciação também. Aí, na hora de divulgar isso, tem várias formas, né? Sim. Acho que o padrão, o mínimo que você precisa fazer se você tem um clube de fidelidade você tem que ter uma comunicação de boas-vindas, bem feita, explicando como é que funciona esse clube, o que tem de vantagem nele, para que a pessoa se interesse em acessar. Então, por exemplo, eu vou ter uma recompensa ali, uma exclusividade dentro do clube, eu preciso divulgar isso muito bem ali na hora do boas-vindas. Até mesmo a questão de grupos VIPs. Muitas marcas trabalham com esses grupos, então eles fazem já os comentários por ali mesmo, né? Sim. Legal. Então, vamos supor, a empresa, esse e-commerce, ele já tem um trabalho com grupos separados ali de clientes. Então, eu posso comunicar ali dentro sobre a vinda desse clube de recompensas. Eu posso trabalhar com um sistema de níveis também. Quanto mais for engajado o meu cliente, mais ele ganha. E comunicar isso muito bem ali nas boas-vindas. Quais são as regras do jogo? O que eu ganho participando disso aqui? Interessante também ter uma comunicação ali em datas especiais. E a loja pode optar de que forma que ela quer trabalhar. Muitas vão pro lado do aniversário, recompensar o cliente quando ele faz aniversário dentro do clube. E eu acho que a mais importante é a comunicação recorrente de saldo de pontos. Lembrar o cliente que ele tem uma recompensa e convidar ele para resgatar. Essas três eu acho que são fundamentais. E aí, qual canal eu vou usar para divulgar isso? Depende, eu posso trabalhar com e-mail, eu posso trabalhar com WhatsApp, ou eu posso segmentar para que só uma parte da minha base receba o WhatsApp, sabendo que nem todo mundo tem API oficial e tudo mais, e tornar isso acessível também. Então tem vários canais. Sistema de assinatura entraria também na estratégia? Você diz, por exemplo... Assinatura recorrente... A pessoa querer que apenas uma base que paga uma assinatura consiga utilizar o clube? Exato. Encaixaria? A gente já teve um cliente que fez isso, era uma cervejaria.
eles tinham esse clube de assinatura, e aí o que eles faziam? Eles... como é que chama? Com frequência, eles atualizavam quem eram as pessoas que participavam do clube, né? Porque vira e mexe entrava e saía alguém. Sim. E apenas as pessoas que pagavam essa recorrência podiam ter acesso às recompensas. E aí, eles conseguiam trabalhar com umas recompensas top de linha. Ainda mais pensando em uma marca que lida com cerveja artesanal, né? Então, eles tinham ali produtos personalizados, convite para determinados eventos. Aí, eles conseguiam trabalhar a exclusividade. Foi um case super legal que a gente atendeu. É fácil, por exemplo, a gente tá vendo desde aquele clube de exclusividade até vamos colocar um mais básico. Eu imagino que quanto mais exclusivo que for, as recompensas elas têm um valor agregado maior. Exato. Né? Como que é para o lojista, por exemplo, ele saber calcular a ponto, beleza, em relação ao custo disso, né? E ser algo lucrativo que feche a conta no final. Existe essa dificuldade entre eles, por exemplo, quando entra num programa assim? Para desenhar algo lucrativo? Por exemplo, eu tenho desde o ponto de programação e eu ganho, sei lá, o mais básico, sei lá, eu tenho um frete gratuito. Até um mais exclusivo que eu vou ganhar um ingresso do Rock in Rio que custa não sei quantos mil. Beleza. Precisa fechar a conta para o lojista. Como que é isso nesse cálculo? Bom, a gente olha principalmente na hora de entender como é que vai funcionar a mecânica do clube para dois aspectos. A margem de lucro dessa marca e também qual que é o custo de aquisição que ela já tem. Por quê? O objetivo é que o clube de fidelidade sempre tenha um custo muito menor do que o CAC. Então precisa já estar muito claro para ele qual é o CAC dele. Ele precisa saber qual é o CAC. É muito bom, é muito importante saber isso. Já fica a dica. E na hora de eu pensar, por exemplo, a porcentagem de recompensas, eu tenho que saber qual que é a minha margem média. E aí, não é para eu pegar e falar, a média de todos os meus produtos eu vou fazer... Não. Porque senão você vai ter a cabeça no congelador e os pés na fogueira pra fazer uma média, não vai rolar. O ideal é fazer o seguinte, uma média ponderada. Então, eu sei que tem produtos que saem mais e que tem uma margem mais apertada. Eu sei que eu tenho produtos no meu e-commerce que saem menos e que eu tenho uma margem mais flexível. Faz uma média ponderada pensando no peso do quanto saem esses produtos. E aí eu consigo ter uma margem média das minhas vendas. Uma margem mais realista. Então, legal. Vamos supor que essa margem é de 20%. Quanto eu estou disposto a sacrificar disso daí para poder dar uma recompensa dentro do meu clube? Por exemplo, as marcas que trabalham com cashback fica mais fácil de calcular isso. Minha margem é 20%. Eu estou disposto a sacrificar até 5% das minhas vendas, supondo que todo mundo resgate esse cashback, porque nem todo mundo resgata. Estou disposto a sacrificar até 5% para esse cliente estar sempre voltando. Beleza. Aí, em cima disso, eu começo a trabalhar. Meu ticket é R$100. Estou disposto a sacrificar 5%? Então, meus clientes vão estar sempre ali tendo R$5 de volta, toda compra que eles fizerem. Fechou? E aí, em cima disso, eu penso nas recompensas. Legal. Então, eu tenho esses R$5 para poder dar de recompensa para o meu cliente na compra seguinte. Quantas compras ele vai ter que fazer para conseguir ter uma recompensa interessante? Nesse caso aqui, que faça sentido. Nesse caso aqui que eu falei que o ticket médio é R$100, é mais baixo, vai demorar uma cota para a pessoa conseguir ganhar uma recompensa do Rock in Rio. E aí eu vou começando a trabalhar os pesos. A pessoa que tem um ticket maior compra mais, naturalmente ela vai conseguir ter acesso a um prêmio que seja mais interessante. A pessoa que compra menos, ela vai ter uma recompensa mais baixa. E assim eu vou começando a brincar. Em tese, a gente pode dizer que o trabalho, né, a estratégia que vocês trazem para o mercado está totalmente correlacionada com a estratégia também de CRM da empresa. Tem que estar, precisa certo? estar. Porque eu penso da seguinte forma, né? Dentro de uma tecnologia, uma plataforma de CRM, uma das etapas que nós vamos ter ali é a separação de base ou uma análise RFV. Né? Então, você consegue ver, obviamente, ali a representatividade de quanto de receita uma fatia dessa base contribuiu, né? Gerou para o negócio. E aí, o que é interessante, que eu comento muito, eu reflito, comento com clientes, a gente conversa, que é o seguinte. Em tese, então, esses clientes que mais deixam valor para o negócio, mais gostam do negócio, não deveriam estar dentro de uma ação de recompensa Eles deveriam para que eles consumam ainda mais. Né? Exato. E isso não ocorre na maioria das empresas. Né? Eu acredito porque falta de conhecer ou executar isso que vocês estão trazendo pra gente. Ou propriamente acompanhar, né? Exato. Quantos, por exemplo, sabem exatamente o valor deixado por um cliente? Sim.
Aí quando ela falou, precisa ter em relação ao CRM, precisa do acompanhamento, Precisa saber o saber CAC, ticket precisa ver médio. ticket Você médio, precisa saber esses qual que é o números. LTV desse cliente para saber conseguir recompensá-lo de acordo. Imagina, o cara lá compra há 5, 10 anos com você e beleza, qual recompensa você tem? Ó, toma um brinde pequeno aqui, ó. Vamos... Fica frustrado, ao invés de você fidelizar, você fala, caramba. Pô, pelo amor de Deus. Aí é mais. Nossa, a PlayStation, que você compra o PS5, você na caixa tem lá pra você poder recortar. O brinde é um suporte de controle remoto feito de papelão. Então, o De que papelão? deveria ser uma experiência de ter pago não sei quantos mil no videogame, o que volta? Pô, vira um deboche. Você fala, pelo amor de Deus, eu ainda dando um presente de papelão, pelo que eu gastei, pelo que eu tenho de lealdade. Então, assim, tem que ter esses pesos, essas medidas. Mas eu tenho certeza que um e-commerce que tem um bom gestor, ou que tem uma boa agência dando um suporte, ou que tem alguém para ajudar na parte de fidelização, vai conseguir levantar esses números. E, pessoal, assim, pra gente refletir, né? Vamos falar pelo menos dos principais programas de fidelização. Acho que é legal para tangibilizar para quem está nos ouvindo, né? Acho que o cashback é o mais conhecido como uma recompensa, né? Quais outros são assim os principais, os mais utilizados pelas marcas que fazem certo, tá? Tem isso também, né? E se tem de acordo com o tipo de marca, né? Às vezes, sei lá, um segmento utiliza esse, o outro faz mais sentido o outro. O que vocês têm como experiência lá? Assim, eu até cheguei a... Porque são muitos, eu cheguei a mapear isso, eu publiquei no LinkedIn lá, deixei aberto para quem quiser ver, sobre quais são os tipos de programas de fidelidade e o que faz mais sentido para cada contexto, né? O tradicionalzão, assim, que as pessoas mais antigas vão conhecer é o de coalizão. Que acontecia? Eu podia consumir em vários lugares, ganhava recompensa, ganhava pontos nesses vários lugares e podia trocar meus pontos em qualquer lugar. Isso se chama coalizão, é um clube de coalizão. Eu vou ter um clube de um conglomerado de marcas parceiras, onde eu posso fazer compra em todas essas marcas para poder acumular recompensa em qualquer uma delas, tá? Esse é um modelo que é pegando um pouquinho, sei lá, de um e-commerce, às vezes eu posso ter um grupo com várias marcas e nisso eu conjunto, sei lá. Pode. Sei lá, o grupo só, sei lá. Eu tenho diversas marcas dentro do portfólio, consumo, só que eu concentro os pontos em um único lugar. Sim, é menos comum eu ver isso acontecer no e-commerce, tá? Até por conta das necessidades geralmente que o lojista tem. Geralmente ele tá com a margem mais apertada, ele vai ter que dividir isso ainda com outras marcas, às vezes não encaixa. Quem costuma fazer isso? Quem costuma trabalhar a coalizão? Por exemplo, o pessoal da RD, né, da Droga Raia, que tem a farmácia, todas as farmácias, né, do grupo participam, Pão de Açúcar, todos eles se ajudam ali, trocam, porque são produtos que eu consumo muito e que tem uma margem muito pequena, que são coisas do dia a dia. É remédio, é comida, é coisa que eu vou consumir ali naturalmente, porque eu existo, entende? Mas para um público que tem um ticket um pouco maior. Então, esse é um modelo, coalizão. Eu quero que as pessoas continuem consumindo em Pão de Açúcar, nas farmácias ali do grupo, coisas do dia a dia, e eu tô disposto a dividir esse cliente ali naquele fluxo, porque eu sei que por ser uma coisa de alta frequência, ele vai voltar. Sei. Tem duas variáveis que eu preciso olhar na hora de definir um modelo ideal de clube. É o ticket médio e a frequência média que geralmente essa loja tem. O modelo de coalizão é quando a frequência de compra costuma ser menor do que 30 dias. Eu com certeza vou comprar mais do que uma vez por mês. E o meu ticket médio vai ser um pouco mais baixo. Meu ticket médio vai ser ali de no máximo R$1.000 a cada compra. No máximo. A pessoa fazer uma compra de R$1.000 no Pão de Açúcar é aceitável. Enfim, né? Dependendo ali do perfil de público. Então, legal. Nesse caso, uma coalizão poderia fazer sentido. O que geralmente a gente vê no e-commerce? O que é mais comum a gente ver no e-commerce? A frequência de compra natural ser acima de 30 dias. Então, eu demorar mais do que uma vez por mês para voltar a fazer uma compra. Aí, a maior parte dos lojistas, né, trabalham com moda, com acessórios, com esse perfil que não é muito comum eu comprar mais do que uma vez por mês, de forma natural, sem ter incentivo nenhum, não é comum. E que o ticket costuma trabalhar ali abaixo dos 1.000. Esses já é mais interessante eu pensar em trabalhar recompensas que sejam um pouco mais rápidas. Aí eu vou trabalhar com cashback, aí eu posso trabalhar com pontos, aí eu posso trabalhar com giftback com inspiração, por exemplo. Sei. E geralmente exclusivo. Por quê? Se eu tô falando de um lojista que precisa que o cliente volte para ele mesmo, não vai ser interessante eu ter coalizão, eu ter um grupo. Porque não garante, né, que o cliente volte a comprar com você novamente. Porque você abre um leque de opções para ele, não somente a tua marca. Se fizer esse de coalizão que você tá falando, né? Eu disperso, cara. E nesse caso eu não quero dispersar.
Porque a minha frequência já não é muito alta. Eu vou dispersar o cara para comprar uma vez comigo e depois, sabe lá, Deus quando volta, vai comprar em outro lugar. Aí não funciona. Então, costuma-se trabalhar nesse modelo fechado justamente por isso. Eu acumulo e resgato na mesma marca que eu comprei a primeira vez. E aí eu mantenho essa frequência. Eu chamo essa pessoa para dentro de volta. Tá? E aí eu vou conseguir ter o cashback exclusivo, o ponto exclusivo e o giftback exclusivo. Tem a opção de eu trabalhar em grupo, mas como eu falei, para o perfil do lojista do e-commerce hoje, não encaixa, não fecha a conta. Aí tem os exclusivos, que a gente tinha comentado, né? Os clubes de assinatura, que são interessantes para eu pegar um cluster que tem uma frequência maior e recompensar ele de uma forma diferenciada. Ou seja, a pessoa paga uma assinatura pra mim, mas ela vai ter acesso a umas recompensas assim fora de série. Não é todo mundo que vai ter acesso àquilo. Por exemplo, se você... Vamos colocar de ganho de assinatura, tem da Amazon, né? Você assina e daqui a pouco você tem, sei lá, o frete, alguma coisa já... Isso. Isso entraria praticamente com um programa de pontos também, não? Dá pra trabalhar. Então, por exemplo, todo mundo que é assinante vai ter acesso ao frete grátis a, sei lá, 50 pontos. Faz isso, né? Faz. Que eu vou pedir lá, tem alguma coisa pra conseguir puxar, pagar isso e não ter o pagamento. Sim. Então, só alguns dos formatos. Isso, esses são os principais. Eu trabalhar com um clube de assinatura, um clube VIP. Eu trabalhar com um clube aberto para todos, mas ter ele exclusivo da minha marca. Então, todos os clientes podem acumular e ganhar, mas eles só podem resgatar na minha marca. E eu tenho a opção de eu ter um abertão, mas não vai fazer sentido para a maior parte dos e-commerce. O que funciona melhor mesmo é o pontos, cashback e giftback. E trabalhar também com o programa próprio da loja, você não restringe apenas para a parte do exclusivo. Por exemplo, assinatura são somente as pessoas que pagam para ter Pela aquele assinatura. benefício. Já um programa próprio da marca, você mantém teu cliente. Então, pode ser um novo cliente que comprou com você pela primeira vez. Ele já entra no clube, ele já começa, então, a se sentir engajado para comprar mais vezes. Tem aquele cliente que já é recorrente, tem aquele cliente que comprou já 10 vezes ali com você. Então, você abre um leque de opções. Você atende toda a tua base. Desde um cliente mais antigo, um cliente mais recorrente, com um ticket médio maior, como também um cliente menor, que acabou de começar a comprar com você. Isso. Então, você garante Legal. que, de fato, gere essa recorrência do cliente voltar a comprar. Legal. Esse é o que eu vejo que dá mais certo, tá? De verdade. É o que eu vejo a maior parte dos nossos lojistas usarem e funcionar. Eu tenho um clube em que todos os meus clientes podem acumular e podem resgatar. Aqueles que merecem mais vão ter recompensas melhores. Aqueles que têm um engajamento menor vão ter recompensas menores ou, de repente, não vão resgatar. E ali dentro eu trabalho uma comunicação, eu trabalho gamificações temporárias, eu trabalho uma mudança no meu catálogo ali para poder atrair as pessoas para resgatar. Então, eu brinco com isso com toda a minha base. Conseguindo trabalhar todos os clusters. Eu não preciso focar em trabalhar um cluster só, necessariamente. Sim. Legal. E, gente, assim, para quem tá considerando, né? Poxa, achei incrível essas dicas, eu quero trazer isso para minha operação. Quais são os requisitos? O que esse lojista ele precisa organizar antes para quando aderir uma tecnologia, trazer um parceiro para dentro, isso rode e flua de uma maneira legal lá na operação dele? Precisa ter um responsável. E eu acho que uma outra ponta, né? Pós essa, mais uma pergunta. E quanto tempo leva até ele conseguir executar? Do planejar ao executar? Mas vamos lá, você falou do responsável. Precisa ter o alguém meu passo a responsável. passo, Quem né? quer ser esse responsável? Fala pra gente. Assim, não é que a pessoa tem que ficar olhando direto pro que tá acontecendo no clube. Assim, precisa funcionar, precisa rodar. Planejou, colocou pra funcionar, precisa rodar. Mas é importante que tenha alguém que sempre vai estar olhando essas métricas pra poder saber, tá de fato aumentando a minha recompra? Tá aumentando o meu LTV? Como é que isso tá acontecendo? Os clientes estão resgatando os benefícios? Precisa ter alguém pra consultar isso de vez em quando, né? Que seja uma vez por mês, mas tem que ter. E geralmente vai ser um gerente um head de marketing, um gerente de e-commerce. Essa pessoa precisa estar ali à frente para poder ver se está funcionando ou não, tá? Colocar o clube para rodar na loja e largar ele lá para sempre, nunca mais olhar as métricas, você pode botar a melhor ferramenta do planeta Terra. Alguma hora não vai funcionar tão bem quanto poderia, entende? Então é muito legal olhar o clube de fidelidade como um aliado, como um parceiro. E para isso precisa ter alguém que tenha essa visão. Legal. Então, acho que esse é o requisito número 0. Aí ele olha, por exemplo, você comentou o que ele olha, né? Quais são os indicadores que ele olha? O que ele precisa olhar e falar, beleza, qual frequência ele precisa estar acompanhando isso e quais indicadores? Acho que tem 3, assim, são 3 R's, né? É o ROI, eu preciso olhar se você tá fechando a conta ou não, e até que ponto tá. Tá. A recorrência e os resgates.
Isso, dá uma olhadinha ali uma vez por mês, ou que seja uma vez a cada 2 meses, se você é muito ocupado. E mas também ele nem precisa olhar sozinho, né? Ele pode ter um acompanhamento de uma pessoa junto com ele. A gente entende que o lojista, né, gerente de e-commerce, gerente de marketing, tem muitas tarefas no dia a dia. Então, ter um acompanhamento, fazer uma reunião com pessoas que estão no dia a dia conversando com outros lojistas auxilia bastante, principalmente na implementação de melhorias. Então, tem as 3 R's, né, que a Evelyn mencionou, e cada um deles dá pra gente olhar de forma isolada, mas o ideal é olhar em conjunto, né? E aí sempre trazendo melhorias. Vamos lá refletir de novo. ROI, recompra e os resgates. E os resgates. Legal. O resgate, ele diz pra gente se de fato as pessoas estão engajadas na utilização, Legal. né? Tem algum benchmark, por exemplo, de número para ele se situar entre tô bem, tô dentro da média, tô ruim? Tem algum assim que você veja? Tem. No caso do ROI, o ideal é que seja um ROI de 8 a 12 vezes. A gente tem casos de marcas assim que tem um ROI ridículo de, sei lá, 700 vezes, que foi o caso da Soldiers, a gente publicou recentemente. É absurdo assim o retorno que eles têm com fidelização. Mas a gente também costuma... Coca-Cola? Não, a Coca também tem um ROI muito bacana. Mas... geralmente a gente tá ali na média das 20 vezes, tá? Se tá acima das 10 já tá bacana, mas a média da fidelizar é 20 vezes o ROI, tá? É o que a gente tem percebido dos lojistas que a gente cuida, que a gente atende. Beleza, então tem do ROI. Da recompra, a gente recomenda que a recompra de um e-commerce, não no mês, a recompra do mês, não seja acima de 40%. Porque se começar a ter uma recompra muito grande, muito além do que está tendo de clientes novos, é porque essa balança tá meio desequilibrada. Tá faltando entrar cliente novo para dentro. Tá com problema na aquisição. Tá com problema na aquisição, Aí exatamente. Aí chama ciclo, que a gente resolve. Pra ajudar na aquisição, pô. Então, tá nos 40%, tá bacana. Boa. Acho que é uma média legal. Até 40 tá... Tá ok. Tá ok. Exatamente. Agora, se tá muito baixa, tá ali abaixo dos 10% de recompra, aí tá errado. Aí tá ruim pra menos, né? Aí você tá dependendo sempre muito de novos. Exatamente. Mas, ó, uma reflexão legal aí, Alan, pra quem está ouvindo a gente. A Evelyn falou, por exemplo, de... Eu sei que é uma média, né? Quando você fala 18, 20 vezes, né? Mas pro gestor, pro empresário, pra quem tá ali na frente numa operação, quando ele olha o ROI... ele pode olhar individualmente, mas geralmente ele vai olhar o geral, né? Quanto eu estou gastando de marketing nessa operação como um todo e quanto que a gente está tendo de retorno nisso. E o que eu acho legal dessa questão de você falar, poxa, 18, 20, que é o seguinte, se a gente compor esse tipo de estratégia e solução dentro de uma operação, ela vai contribuir de fato para que a gente tenha um ROI global maior. Exatamente. Né? Que esse é um ponto que a gente olha muito. Existe aquele ROI individual, óbvio, você está olhando isoladamente um Google, uma Meta, um CRM, um e-mail, CRM, o que for, e tem o global daquela operação. Então, para quem está ouvindo, é legal se atentar a isso. Pô, eu preciso aumentar meu ROI geral. Às vezes fica, né, só no canal. Pô, eu preciso elevar o ROI desse canal aqui. A pessoa faz de tudo. Vai lá pro Meta, faz de tudo. Até consegue crescer. Só que dependendo do segmento de atuação, com concorrências maiores hoje em dia, se ela não tiver um plus ou canais alternativos ou ações alternativas, isso é difícil de ocorrer. Sim. E a fidelização vai puxar 2 coisas para cima, o ROI e o ticket médio. Legal. O ticket Muito do cliente legal. fidelizado é sempre maior do que o ticket do cliente comum. Sempre. Legal. Clientes adoram vendas com ticket médios maiores. E aí tem o último item. Que é os resgates. Isso. Os resgates, a gente olha em porcentagem. Isso é de um estudo global, tá? Que diz que a porcentagem de resgate de um clube de fidelidade precisa ser de 12% a 15% da pontuação total acumulada. Isso para um clube que não tem inspiração, claro, né? Então, se tiver acima dos 15%, você está voando. Seus clientes estão usando e resgatando muito dentro do seu clube. Mas se tiver ali entre os 12 e os 15, já tá legal. De porcentagem de resgate dos pontos. Legal. Por exemplo, entraria uma métrica, sei lá, o LTV. Seria um ponto importante para ver em relação à eficiência do plano? Porque se eu coloco, beleza, eu olho determinado período do tempo, sei lá, uma janela de 1 ano, porque às vezes, que nem você comentou, vão ter operações que você não tem compra mensalmente. Mas olhando no ano, quantas vezes esse cliente cobra? Tem muitas operações que o cliente ele compra 1, 2 vezes, e dependendo do segmento, isso é baixo. Vamos pegar, sei lá, o segmento, às vezes, de cosméticos, alguma coisa. Que é de muita 2 recorrência, vezes né? no ano, às vezes, dentro desse baixo. custo de aquisição, ele não
acaba fechando tão positivo. É uma métrica também para olhar, pô, beleza, eu coloquei dentro da janela, o cliente ele aumentou, meu LTV aqui dentro do e-commerce aumentou também? Sim, com certeza. É importantíssimo olhar, né? Inclusive, é um dos indicadores que dá para acompanhar. Qualquer pessoa de qualquer plano consegue acompanhar isso dentro do painel da Fidelizar. Se o índice de recompra está aumentando ou não. Se eu estou tendo uma quantidade de vezes de compra maior. E quanto é que está sendo o meu faturado total com esse cliente. Porque é importante olhar. Eu vejo a maior vantagem nisso. Porque é o que eu sempre bato lá e acabo compartilhando também no LinkedIn. Muitas das operações dependendo de aquisição. É aquele negócio que comentou. Só aquisição. Beleza, aí o CAC aumentando. Aí custo de mídia, né? Sim. Principalmente, dependendo. E sempre nessa onda. E quando vai olhar para a base para comprar mais vezes, olhar o quanto que esse cliente está deixando, isso daqui não é olhado. Só que é aqui que mora a lucratividade. Exato. Beleza, quanto você pagou por esse cliente? Tá, legal. Tá aqui nessa janela, dentro dessa safra. Quanto que ele deixou agora para você? Porque se ele deixou R$200 ao longo do ano e você gastou, sei lá, 50, 60, 70 reais, beleza, aonde que essa balança vai equilibrar? Aí eu acho que é um programa de fidelidade, fazer com que esse cliente recompre mais vezes e não fique brigando com concorrência, aí eu acredito que dá o maior ganho. Né? Traz realmente uma lucratividade e torna a operação mais saudável. Sim. É essa a visão. Sim, com certeza, está corretíssimo. E a gente tem esse acompanhamento também do cohort dentro lá do painel. Eu consegui olhar mês a mês como é que foram as safras e como é que foi a compra. O quanto que aquela safra deixou. Por exemplo, eu tenho o custo de aquisição dessa safra, tá? Nessa safra, quanto que ele deixou? E aí acho que vê essa balança. Sim. E a gente convida o lojista a sentar e analisar, falar, beleza, olha como é que está sendo, olha como é que está sendo o progresso. Cara, eu acho que essa é uma das métricas mais importantes. Eu acho que é até mais importante que o ROI. Porque às vezes o ROI fica inflado, mas aí não quer dizer muita coisa. Ele é um número que o ROI ele é um número que ele vai sinalizar se eu tô indo pro caminho certo. Tá indo bonito? Beleza. Mas para olhar no detalhe e entender quais foram as ações, quais foram as táticas que funcionaram melhor, aí eu vou olhar para safras. Aí eu vou olhar para LTV. Eu consigo entrar um pouco mais no detalhe para poder replicar no futuro o que deu certo. Exato. Acho que esse é Olha, eu vejo poucas operações olham quanto que o cliente tem deixado. E aí daqui a pouco vai olhar na margem final, DRE final, e daqui a pouco sente essa dificuldade. Aí fala, putz, às vezes faturo 1 milhão, mais 1 milhão. E aí lá no final, tá, beleza, parece que não tem dinheiro. Muito por causa disso. Porque esse cliente comprou uma vez e não volta. Comprou uma vez e não volta. Beleza. É que nem ele fala, beleza, você só transacionou. Ele não virou cliente. Cliente é quando ele volta. Isso. Nossa, sensacional. Eu tava em um evento agora de e-commerce essa semana e eu vi o palestrante falando isso, eu quis bater palma na hora. Se não me engano, eu ouvi isso daqui. O cara só é cliente quando ele compra 2 vezes. Mais do que uma vez. Senão ele foi só um comprador. Passou uma vez e não voltou mais. Não, com certeza. E tem um ponto que eu queria ver com vocês, que é a questão do setor, né, gente? Acho que esse é um ponto legal da gente discutir. Em que sentido eu quero dizer com o setor? O Alan trouxe o exemplo do segmento de cosméticos, né? Giro pra caramba. Por natureza do produto também, né? Sim. Acaba, eu preciso comprar mês que vem, né? Exato. Só que, ao mesmo tempo, temos muitas opções, né? Então, o consumidor, ele tem muita opção. Ou ele gosta muito daquela marca, e ele sempre vai recomprar daquela marca. Um outro item que eu vejo muito hoje em dia, com produtos ainda falando de cosméticos e afins, é a procedência, né? Então, eu compro dessa marca porque isso aqui não faz testes com animais. Então, existem algumas características hoje que pesam muito, né? Tem um consumidor que ele não compra só o produto para consumir. Ele quer saber se aquilo... Isso é importante, né? Não adianta vamos colocar, deixar claro nisso. Não é colocar uma ferramenta, colocar tudo isso, sendo que fidelizar o cliente envolve muitos outros aspectos. A entrega, a experiência que ele coloca, como que ele divulga a marca. Mas até, qual que é o contexto que eu queria trazer de setor, né? Que assim, entendo eu que alguns segmentos mais de consumo, esses programas de impulso, eles vão ajudar. Trazer resultado mais rápido, né? Mesmo porque assim, eu posso misturar desejo e necessidade, né? E com base nas premiações estimular a compra.
tem alguns outros setores que eu já acho um pouco mais desafiadores, né? Sim. Por exemplo, a gente falou de farmácia, nós temos clientes do segmento de farmácia, e farmácia é muito interessante que é o seguinte, a categoria de medicamentos, você não faz marketing incentivando a pessoa a comprar. Pega mal, né? Pega mal. É meio estranho, na verdade, Não, você pega mais nem mal. pode. Tem até limitações de anúncio, não Tem, você tem. pode. Mas existem outras categorias, então é isso que eu quero trazer para a discussão. Porque às vezes pode ter um lojista nos ouvindo falando, putz, é legal tudo isso que eles estão falando, mas eu acho que para mim não serve, né? Porque eu trabalho com alguns produtos mais restritos. Talvez a reflexão no seu portfólio, né? Qual categoria é uma categoria que você pode estimular venda, né? Impulsionar venda. Mas E como até- vocês enxergam até isso? pegando, tem algum que não funciona ou que ele, putz, não encaixa bem? Eu acho que dá pra gente falar de 2 aqui, de colchão e de vape. Sim. Vape. Vape, inclusive, é até meio polêmico, mas a gente Não, mas fala calma aí. disso. Vape tem é proibido. Não pode falar, exato, Ah, exatamente. não, beleza. Mas não tem pode incentivar. consumo. Tem Não, consumo. Bem pode incentivar. recorrente. Agora, colchão, eu entendo que Sim. você tem uma janela maior para recomprar. né? Isso. Mesmo com produtos complementares? Sei lá, tem um colchão, daqui a pouco eu posso oferecer, Lençol. sei lá, lençol. Ou eu posso Deve ser. oferecer um pouco mais, sei lá, travesseiro ou sair da camada de produto e entrar na camada de serviços. Sei lá, higienização. Quanto maior for um mix de produtos que você vende, mais possibilidades você vai ter de um cliente fazer uma recompra. Nós temos, então vamos citar 3. Então, é uma marca que vende apenas colchões, né? Então, a gente trabalha com o programa de fidelidade deles, no e-commerce. E da Fabri Espuma, né? Da Fabri Espuma, exato. Então, a gente trabalha com um programa para gerar recompra, de fato, né, desse cliente. E é um produto que você não vai comprar diariamente, nem mensalmente. Você Nossa, quanto tempo tu vai... pra você Que não comprar troca colchão. novo? Compra um Nossa, colchão. Você vai tempo, hein? 3 anos, 10 anos, dependendo. Só que o que acontece? Quando você fideliza um cliente, você não aumenta só a possibilidade de vender novamente para ele, mas dele vender o teu produto para um amigo dele, por exemplo, te A recomendar. recomendação, né? Exato. Indique, você Exato. ganha... E tem como a gente trabalhar diversas características dentro de um clube. Por exemplo, a parte de uma pesquisa. Então, esse cliente ele pode avaliar você com um comentário, trazendo, olha, eu queria, talvez, trouxesse eu gosto muito dos seus estofados, eu gostaria que você trouxesse agora um sofá, por exemplo. Então, a marca ela consegue ouvir o cliente, o que ele está trazendo, apesar do segmento dele não gerar tanta recompra. É. Nós temos algumas marcas que vendem estofados mais no sentido amplo, não somente colchões. Então, a gente tem marca que vende, por exemplo, bancos, sofás, cadeiras. Então, essa marca em si, ela consegue gerar mais recorrência em compras justamente pelo fato dela ter um mix de produtos maior. Tá. E aí tem um caso de vape, que você quer comentar esse, Evelyn? Sim. Primeiro a gente trouxe um caso de situações onde geralmente a recompra é baixa. E aí Sim. mix de produto é importantíssimo. Programa de fidelidade sozinho não resolve o problema. Ele ajuda com gamificações, com outras formas de eu ganhar, por exemplo, indicando amigos ou trabalhando pesquisa, beleza? Mas tem que ter uma parte estratégica lá dentro para ajudar a aumentar a recompra. Evelyn, Fechou? Você pode ligar, né? Porque, por exemplo, vamos pegar desse de colchão que tem essa jornada. Às vezes o incentivo de comprar ele não vai ser legal, mas, sei lá, a própria avaliação, por exemplo, ou outros que façam sentido para o cliente. Por exemplo, o que vai ajudar ele a vender para outros. Exato. Aí eu acho que se encaixa, você vai precisar mudar o contexto. Exato. Isso. Depende muito do qual objetivo que você quer trazer um programa de fidelidade também. Às vezes você quer um resultado mais rápido. Às vezes você quer, de fato, a fidelização do cliente. Então, por exemplo, quem comprou um colchão lá e gostou, provavelmente quando for trocar vai lembrar dessa marca. Sim. Vai indicar para alguém quando alguém quiser. Então, já abre um leque de possibilidades maior. mas ó, é legal essa questão de discutir também de portfólio de produto. Sim. Que é o que a gente está falando. Porque é similar quando eu estou em uma reunião conversando sobre CRM, por exemplo. Uma pauta voltada a CRM. A gente comenta a mesma coisa com os gestores. Eu vou investir em CRM, eu quero implantar tanto ferramenta como estratégia e fazer isso rodar, eu quero aumentar meu índice de recompra. Primeira coisa que a gente pergunta é se o produto naturalmente possui índice de consumo maior. Volta nesse ponto, né? Não adianta a gente ter ferramenta, bolar a melhor estratégia, se o ciclo de recompra de um determinado produto naturalmente é espaçado. Isso. Você usou um exemplo de colchão, né? Um outro exemplo que a gente usa clássico, tivemos convidados aqui, né? O André, por exemplo, da Livero, você lembra? Sei. Ar-condicionado. Ar-condicionado você não vai comprar um hoje e mês que vem outro. Então tem alguns setores
setores que é mais espaçado. Aí eu acho que é muito legal essa questão que a Tamires trouxe da recomendação. E assim, na minha opinião, né, tem um peso muito grande recomendação em qualquer setor. Sim. Nós que estamos numa camada de serviço, vocês tecnologia, um e-commerce vendendo para o consumidor final. Vira e mexe, às vezes eu vejo algumas pesquisas e materiais onde o consumidor expõe, eu compro de tal loja. Esses dias eu ouvi uma que, eu compro de tal loja se eu vejo que no Instagram tem 10 mil seguidores pra cima. Aí você fala assim, tipo, é o critério dela, da pessoa, entende? Aquilo passa a imagem pra pessoa. Essa credibilidade. Então, um depoimento, uma recomendação de alguém que consumiu. Mas é extremamente importante. Por exemplo, tô buscando lá com a minha esposa creche pra cachorro, por exemplo. Qual que é um dos critérios? Putz, busquei lá. A primeira coisa que vai olhar, tá, como que tá a avaliação? Sim. Como tá a avaliação, tá, qual que é o negativo, quanto tempo foi, o que falou, qual que foi o contexto, para depois pensar, às vezes, numa visita. Agora, compra, a mesma coisa, você vai comprar no Mercado Livre, a primeira coisa, escrola lá para baixo, vê. Avaliar reputação do como que vendedor. foi. E você Beleza, trouxe entregou? Exato. Não, e você trouxe um item legal, segmento pet, cara. Segmento pet eu acho um exemplo, né? Pelo menos os maiores, quando eu olho, de criação de programas de incentivo, né? Sim. Eu não sei se é a Cobase ou a Pets, não lembro a qual dessas grandes marcas que fazem. Ambas têm. Mas hoje você tem a questão até do seguro e plano de saúde do pet. Tem loja de pet, você vai comprando a ração tal, depois você ganha uma coisa. Troca, é verdade. Tem essa troca. Esses dias chegou 2 rações em casa. Nossa. Por causa de pontos. Aí, ó. Das grandes, cara. Vale a pena o programa de pontos. Sim. E a gente tem um cliente recente que entrou, que é uma rede lá do Rio de Janeiro, a Loop Pet. Eles implementaram primeiro o e-commerce. E nos 3 primeiros meses de e-commerce, eles já tiveram um retorno de quanto, Dani? 37 vezes. Só no e-commerce. Eles ainda vão implementar as outras 7 lojas físicas. E vai ser de ponta a ponta, assim, pro cara conseguir resgatar na frente de caixa ali, sem ter que acessar nosso sistema. Sim, totalmente integrado. A gente integrou direto com o PDV deles. E aí, na hora de fazer o resgate, não vai precisar acessar o sistema da Fidelizar. Dentro do PDV, eu vou conseguir fazer o resgate das recompensas. Pô, muito legal. Então, legal. Você ia comentar do vape, né? Fiquei Exatamente. curioso. Você falou que tem produtos, né, quando a gente trabalha na indústria farmacêutica, todo tipo de coisa que altera o corpo, né, de drogas no geral. Tem essa restrição, eu não posso divulgar isso de qualquer jeito. E aí que tá a importância de eu ter um clube de fidelidade. A gente tem marca que a gente atende que trabalha com vape, por exemplo. E eles começaram a trabalhar um clube de fidelidade justamente porque eles não podem trabalhar muito aquisição. É restrito os canais de aquisição que eles têm. Então, eles precisam trabalhar muito bem o lado da recompra. Manter esse cliente ali por perto. Então, o clube de fidelidade hoje, a comunicação do clube é chave para eles conseguirem manter venda, porque não tem muito por onde eu trabalhar anúncio, por exemplo. É restrito. Quando eu trabalho com medicação também, é restrito. Mas, e aí medicação um pouco mais sensível, né? Porque eu não posso recomendar a pessoa estar direto comprando, sei lá, remédio para dor. Não é muito por aí. Mas se a pessoa tem alguma situação crônica, né? Alguma complicação de saúde, por que não fazer com que essa pessoa que naturalmente vai ter que comprar aquele remédio, comprar comigo? E dar uma recompensa para ela por isso. É um pouco mais sensível essa comunicação, mas dá para trabalhar se eu tiver esse tato ali na hora de conversar com o cliente. Porque muitos produtos, você que nem de medicamentos, tem uns que é tratamento, você vai precisar comprar. Beleza, então mesmo que ele tenha que comprar, ele ganhar alguma coisa. Então, beleza, pelo menos ele tem a sensação, ou com a reduzir aquele atrito. Pô, se eu tenho que pagar, só que, beleza, eu tenho o resgate. É igual, quem faz muito isso é cartão de crédito. Você vai utilizando, você vai resgatando pontos e aí você utiliza. Eu vou comprar lá no shopping do cartão, ou eu vou usar passagem, ou eu posso, sei lá, reduzir da parcela, da fatura. Então, também pode ser uma dessa, né? Tipo, reduzir um pouquinho desse impacto de atrito na compra. Já que vai comprar, querendo ou não, principalmente medicamento, tem tratamento que vai comprar todo mês. Exato. Então, sendo um assunto sensível, eu acho que aí sim é que eu preciso trabalhar a fidelização. Aí sim, eu acho que fica ainda mais importante. Boa, aqueles que geralmente tem, sei lá, acho farmácia, cosméticos, são os que melhor se dão porque sempre tá usando, né? Isso. O que a gente vê, assim, os principais segmentos é moda, acessórios, calçados, farmácias, pet shops. E até alimentação, suplementação tem muito e funciona muito bem, funciona muito. O whey acaba em menos de 30 dias. Então, exatamente. E algo que tá em alta também agora, Menos né? de 30? Porra!
Pô, Ele cara, tá- você pega lá, ó, você pega 30 gramas, geralmente o indicado, por dia, aí vai colocando, menos de 30 dias deve dar, dependendo de quanto que você vai colocando. Sim. Pensa esse bodybuilder, você acha que... Os caras que são é um disciplinados. Sim, O cara que é você disciplinado na alimentação. Pô, tem alguns que é o quê? Praticamente isso daqui, ó, já colocando. E como também a variedade, né? Porque eles consomem diversos sabores, né? Exato. Também, acho que Isso não enjoa também, enche o saco. É, agora eu acho que tem isso daí, esses programas, geralmente para conseguir colocar. Tem. A Soldiers tem. Então tem várias marcas hoje que estão indo por esse caminho. Bom, mas o pessoal Que vai legal. muito mais por colocar troca, produto, do que experiência, ou não? Hoje a gente vê mais produto e cashback, desconto, do que experiência, tá? É mais comum. Até também porque eu acho que isso é mais fácil de administrar, né? Mas você acha que isso é por conta do perfil do consumidor brasileiro? Cada lugar, o consumidor ele valoriza algo Acho que diferente? quem vai buscar experiência é quem trabalha com um público que seja um pouco mais... que busque essa exclusividade. Então, quando eu tô falando de um público que trabalha talvez com um produto que é um pouco mais de luxo, que tem um ticket mais alto, aí eu vou trabalhar a experiência. Mas qual a maior parte do e-commerce e desses segmentos que eu trouxe? Não tá trabalhando com luxo, tá trabalhando, enfim, com as coisas que a gente consome no dia a dia. Aí acaba que a experiência acaba não casando. Muito mais oportunidade e vantagem. Vamos colocar dessa forma. basicamente. Vantagens O público do brasileiro consumidor, busca isso. Eu fico pensando, por exemplo, se na experiência ficaria muito mais marcado, vamos colocar na memória, a marca do que propriamente um produto. Fica. Sem dúvida fica, né? Poxa vida, você Sim. ser convidado pra ir no Rock in Rio? É. Isso é um- Pela marca? Como que você conseguiu? Tal. Mas ninguém vai dizer, beleza, eu ganhei esse presente, esse mimo da marca. Mas a pessoa experiência vai. lembrar. A pessoa vai lembrar pra sempre Ué. daquilo ali. Então, assim, tem contextos que vão fazer sentido, que vão funcionar legal. Mas a grande maioria busca ter esse clube de incentivo como um pretexto pra ter touch points com esse cliente. Ter um ponto de contato, ter um motivo pra entrar em contato. Falar, ó, você tá com o seu saldo aqui, vem usar. Eu acho Tá? que também conhecer, né, o público final, né? Às vezes tem uma marca de moto que eu conversei que, beleza, os clientes mais seletos. Não é tipo um brinde, não é um presente mesmo. Então, beleza. Então, para esse público com um ticket maior, tudo mais, você precisa oferecer isso. Para um outro tipo de público, ele vai valorizar o desconto. O outro vai valorizar isso. Acho que é entender o que o seu cliente valoriza, né? Exato. E também com o momento da marca, né? Às vezes você quer bolar uma estratégia que voltada mais para a experiência, né? Vamos supor, tem uma marca que, por exemplo, são de influenciadoras, né? Então elas fazem cursos, algo nesse sentido. Então você pode trocar talvez para um dia de uma experiência com ela no dia a dia. Sim. Por exemplo, Então, sei lá, uma oportunidade. A do cliente, depois que você comprar, você conhece, sei lá. Sim. Eu vejo assim, pensando em experiência, né? Você pode ter viagens também encaixadas nessa estratégia, né? Aí tem que dar uma olhada nesse cara. Eu vejo que... Tem que dar uma olhada Não, claro. Esse CAC claro. também, De tá? novo, claro. né? As Tem viagens não ticket, tão né? baratas, não. Não, eu concordo, mas eu me refiro assim, aí a gente já vai para uma outra esfera, igual vocês falaram de uma pessoa dedicada. Por quê? Porque esse programa, para ele ser desenhado em parceria, seja com empresas que fornecem viagem, algum outro tipo de experiência, exige uma disciplina ali em fazer essas ações em conjunto darem certo, né? Fora acompanhar indicador e ver se as coisas estão funcionando. Eu confesso que comecei a participar de todos os programas de fidelidade conforme fui ficando mais Tem todos isso. os possíveis. Também né? tem uma correlação também de público, idade e tal, que Quando a melhor adere ou não? Tem estudo de mercado do Google falando que o público mais jovem tá cada vez menos leal. Por exemplo, Tem sido mais desafiador. quem consome mais esses programas? Tipo, é homem ou mulher? Tipo, é jovem ou pessoal mais adulto? Tem isso? De gênero não tem, mas o próprio Google tem um estudo sim, levantando que a geração Z, a geração alfa, tá se tornando uma geração menos leal. Olha para a questão custo-benefício sim, mas olha muito mais para a questão de valores. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não quero consumir da marca que, por exemplo, testa em animais. Porque tem seus princípios, tem a sua questão de sustentabilidade, por exemplo. Essa marca eu sei que ela, por exemplo, no caso da Bob, que trabalha com os sabonetes em barras, condicionador em barra. Essa pessoa vai ser leal a essa marca porque, apesar do ticket, apesar de qualquer coisa, ela sabe que
Pra ela tá comprando aquilo, ela tá fazendo uma ação para ajudar o planeta. Então, o existe a identificação também, né? Pelos valores dela ou a causa que ela defende, né? Exato. O consumo passa a ser muito disso também. E claro, o clube de fidelidade pode refletir isso. Por exemplo, eu vou ter uma recompensa que ao invés de eu ter uma recompensa pra mim, eu vou ter uma recompensa pro outro. Então, se você resgatar esse benefício aqui, a gente vai reverter esse valor pra alguma causa. Tem marcas que fazem que legal. isso. Também. Eu tenho pessoal que usa muito isso daí. Tem marcas que trabalham dessa maneira. Com a Fidelizar, não, mas eu sei que existe hoje soluções no mercado que fazem isso. É um caminho também. Mas legal. É interessante trazer isso, porque vai no ponto da criatividade de pensar nas campanhas, entende? Sim. Ir um pouco além, às vezes, do convencional. Exato. Pô, o que a gente pode pensar de diferente nas nossas campanhas de fidelidade, pro nosso clube de assinantes, por aí vai. Eu acho que é um ponto muito legal que vocês trouxeram. Sim. E hoje, assim, o mercado tem muita coisa que dá pra brincar, que dá pra mexer, que dá pra fazer. Sim, principalmente as gamificações, né? Eu adoro quando eu converso com um lojista que é aberto a opções. A gente, por exemplo, tem as questões de vídeo, fazer um unboxing, fazer talvez um vídeo de marca de tempero, né? Faz um vídeo da receita do Natal que você vai fazer com os temperos da marca e publica. Hoje tem muita questão do Instagram, do TikTok, do YouTube, dos shorts. Então, eu sempre incentivo a marca. Fala para o teu cliente publicar, faz um vídeo, faz um unboxing. Então, fazer formas de manter esse cliente cada vez mais ativo. E recompensar ele por isso. E recompensar, exatamente. Então, as gamificações, a gente percebe que tem bastante resultado justamente porque o cliente está ganhando algo de volta, né? Ele está ganhando uma pontuação para depois trocar. Então, até mesmo envio de foto, por exemplo. A questão de live. Como comprovar que um cliente estava na live? Tira um print dele na live e ele coloca dentro do sistema. Você já está vendo que os seus clientes estão participando cada vez mais da live. Então, tem diversas coisas e a criatividade, querendo ou não, é a chave principal, eu acho. Tem o pessoal que comenta e tira print aí pra postar e a marca vai repostando. Isso. E dá recompensa por isso. Por que não? Eu acho que, por exemplo, dessa parte, acho que sempre unir em relação às estratégias, por exemplo, conseguir trazer em relação da parte de público, desde a aquisição que você está comentando, conseguir ter atrelada a oferta, ter os indicadores, conversar com o cliente para ver as recompensas. Atrelada a estratégia, você comentou em relação de influenciadores, tem utilizado bastante. Sim. Eu acredito que isso até consiga resolver uma das principais dores dos clientes, que é realmente, querendo ou não, o cliente ele vai querer aumentar a receita, reduzir custo e ter uma operação mais lucrativa. Sim. Eu acho que não é uma bala de prata, né? Existem vários conjuntos para conseguir se trabalhar em conjunto, né? Exato. E cada mercado, cada segmento vai trabalhar de uma maneira e vai ter um resultado diferente. Então, a gente trouxe aqui 1 milhão de coisas que dá para fazer. E cada contexto vai ter uma que vai funcionar melhor. Então, é muito de teste também e de implementar, de ver o que vai acontecer. Agora, uma que eu vejo que funciona em todos os contextos é eu ter o resgate o mais fácil possível. Então, eu consegui, por exemplo, resgatar essa recompensa direto no checkout. Só legal. Colocar meu CPF ali, pá, faz o resgate, ter isso rápido. Legal. Isso, quanto mais fácil for a minha experiência de ter acesso à recompensa, maiores as chances dessa pessoa continuar ali engajada e se manter. Todas as plataformas são preparadas ou não? A grande maioria sim, mas tem algumas que são bem restritas a respeito do checkout. Mas hoje na Fidelizar eu acho que assim, quase todas têm, né? Todas. Resgate no checkout. Sim. Aí... Quanto mais fácil for a experiência, melhor para esse cliente. Boa, sem atrito, né? Que senão uma coisa que ia ser benefício redução de atrito, né? Exato. E a gente sabe, atrito no e-commerce é... Se a pessoa tiver que lutar pra poder ter acesso a uma recompensa, é capaz dela falar, fica aí com seus R$5 que eu tô indo embora. Sim. Eu não quero. Ter uma dor de cabeça por causa de R$5 a mais, né? Exatamente. Então, quanto menos atrito tiver, melhor. E é isso vai funcionar pra qualquer segmento, pra qualquer público, qualquer mercado. Boa. Show. Meninas, queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast. Como sempre, no finalzinho, a gente pede aquele CTA, né? Então, como o pessoal pode se conectar com vocês, seja LinkedIn, Instagram e redes afins, e como pode conhecer mais a Fidelizar Mais. Bom, para quem quiser me achar no LinkedIn, eu tô como Evelyn Oliveira, Evelyn com H e o Lin tem Y, H-E-V-L-Y-N, Oliveira. Lá tem o artigo falando sobre os tipos de programa de fidelidade, se alguém quiser estudar, se aprofundar. Na Fidelizar também a gente tem um curso gratuito de Loyalty para e-commerce, falando sobre o passo a passo mesmo para a pessoa, se ela quiser implementar. Nem que, sei lá, acabei de começar no e-commerce, eu quero fazer esse treco manual. A gente ensina, a gente passa as ferramentas, passa as coisas. Então, se você quiser ter acesso, de repente, não sei se deixa o link aqui depois. Deixa o link. Deixa o link. Vai estar aqui nos comentários. Boa. Então, se alguém quiser estudar aí mais a fundo, tem esse caminho. E para Fidelizar, o site é fidelizarmais.com.
A gente pode, de repente, sentar, trocar uma ideia, ver se faz sentido pro seu contexto, pro seu momento. Porque, às vezes, dependendo do momento do e-commerce, é bom ou não implementar um clube de fidelidade. A gente tira essas dúvidas numa boa. Para quem estiver vindo aqui da Ciclo, desse podcast... Nós temos um presentinho, né? Sim. Opa, aí, ó, a gente ganhando. Sim. Não, vamos deixar o cupom, que é o Ciclo 15. A gente vai dar 15% de desconto no primeiro mês. Que se a pessoa quiser testar, quiser experimentar, quiser mexer, Boa, a gente deixa muito esse cupom aí bom. pra vocês. Boa, testem, pessoal. A gente deu várias dicas. O quanto que isso pode ter de ganho. Né? Com certeza. A gente veio aqui pra ajudar. Boa. A gente veio aqui pra ajudar. Bora lá. Perfeito. Show de bola. E pessoal, comunicado final aqui também, o nosso CTA, se você quiser aumentar aí a performance do seu e-commerce, acesse o nosso site também, cicloecommerce.com.br, e também tem o QR Code. Se você está buscando escalar as vendas do seu e-commerce, se você está buscando aumentar o índice de recompra dos seus usuários, dos seus clientes, e expandir também suas vendas via Marketplace. Então a gente tem uma série de cases muito legais aqui que a gente deixa disponível para você conhecer mais. Adicione o contato das meninas. Como que te acha, Tamiris? Por mim é Tamires com H, Mendonça no LinkedIn. E quem aí quem é pela Ciclo vai falar diretamente comigo, tá? Boa, já sabe como que é. Como se conecta com você, Alan, também? Mais fácil é pelo LinkedIn, né? Então, Tem o nome é conteúdo Alan diário? Bach, aí se tiver dificuldade de escrever, tem aqui nos comentários também. Vou. Lá produz bastante conteúdo, principalmente, eu acho que eu bato bastante nessa tecla de fidelização. Sim. Cara, é um dos temas aí que eu acho que vai ter cada vez mais crescimento aí nos dias de hoje. Então, acho que soluções como essa, cara, colaboram muito e ajudam muito o lojista para colocar dinheiro no bolso, que é isso que eles querem. É isso que importa. Né? Show. Pessoal, do nosso lado, a gente sempre deseja muito sucesso, um grande abraço e boas vendas. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.